Oi pessoal, estamos de volta aqui para a nossa última videoaula do assunto gestão da produção e qualidade. Eu sou o professor Alexandre Costa e hoje, nessa nossa videoaula de número 3, nossa última videoaula, iremos conversar sobre os assuntos planejamento e controle da produção e gestão da qualidade. Planejamento e controle da produção, de certo modo, é o tema central, é a suma do assunto de gestão de produção e qualidade. Por quê? O planejamento e o controle da produção, termo planejar, visa, através do planejamento, conhecendo o passado, planejando o futuro e traçando o caminho que deve ser seguido. Quais objetivos traçados devem ser planejados, devem ser estudados para seu alcance. Então é necessário que os processos de produção em PCP, que é o modo que a gente, normalmente é o jargão utilizado pelos administradores, pelos gestores da produção, normalmente a gente fala planejamento e controle da produção para encurtar PCP. Eu vou utilizar muito esse termo hoje, notem, por favor, meus amigos. Ok? Então, o PCP é o mecanismo, é um conjunto de métodos que garante que os processos produtivos ocorram de forma eficaz e eficiente. E outra, que estes processos produtivos produzam produtos e prestem serviços de acordo com a requisição, com o requerimento, com a necessidade do consumidor. Então, o grande segredo do planejamento e controle da produção do PCP é uma adequação entre duas variáveis extremamente complexas. De um lado, eu tenho a produção ou prestação do serviço, produção de produto ou a prestação de serviço. Do outro lado, eu tenho um fenômeno econômico conhecido como demanda, que é gerado de forma externa pelo cliente, pelo mercado. Então, antes de chegarmos nesse ponto em que é necessário conectar demanda e produção, a gente pode começar dizendo que um fraco planejamento da produção pode acarretar em sérios problemas de produtividade para a empresa. Então, um planejamento de produção bem feito a curto, médio ou longo prazo, certo? Vai assegurar que as tarefas de produção vão ser realizadas no momento certo, nos produtos certos, gerando, no final das contas, um melhor aproveitamento dos insumos, matéria-prima, máquinas, trabalhadores. Então, gerando uma espécie de sinergia, de real aproveitamento destes produtos, destes insumos, para que haja uma produção final de um produto adequado ao cliente. Beleza. O sistema de produção, como a gente já deve ter dado uma olhadinha, como vocês já estão habituados, é extremamente complexo, certo? E vai envolver atividades extremamente importantes, tais como a atividade que irá fazer o casamento da demanda com a produção. Eu estou falando da previsão de demanda. No caso, é uma espécie de chute matemático ou qualitativo em que nós tentamos acertar qual será a procura. Veja que demanda é a procura por determinado produto ou serviço em um período temporal futuro. Não existe forma exata de conseguirmos chegar ao resultado ideal, a saber o que é que o mercado vai querer realmente, o tanto de unidades de produto ou de vezes que nosso serviço será prestado. É impossível saber com forma exata, de forma exata. Mas, se nós conseguirmos aproximar, através de uma previsão de demanda eficaz, o número de nossa produção de uma espécie de previsão do quanto será consumido, nós iremos diminuir sensivelmente os custos de produção, assim como os custos de estocagem. Nós teremos menos produto estocado, nós teremos menos custo na produção, iremos produzir de forma adequada. Porque, veja bem, se eu produzo demais um produto em relação ao mercado, consequentemente, esse produto deverá ser estocado, o que irá gerar
um custo de estocagem. Fora o fato de que determinados produtos eles irão se tornar obsoletos ou irão se desgastar com o tempo, gerando perdas em estoque. Além disso, se produzirmos a menos, ou seja, menos do que o mercado realmente está necessitando em determinado momento, temos o seguinte problema. Nós iremos vender toda a nossa mercadoria, mas o nosso cliente irá retornar à nossa fábrica, à nossa loja, ao nosso ponto de venda, atrás do produto, e aquele produto terá esgotado. Consequência, ele irá até o nosso concorrente, até o nosso competidor, até alguém que esteja vendendo ou produzindo produto ou igual ou semelhante de alguma forma em relação ao nosso produto. E aí vem um problema. Se aquele consumidor achar que o determinado produto do nosso concorrente tem um prazo melhor, um preço melhor ou uma qualidade percebida por ele melhor que a nossa, resultado, perderemos o cliente. Então, vejam bem a fina linha que deve se equilibrar o processo produtivo da empresa, tentando encaixar demanda e, no caso, a produção ou a prestação de serviço. Beleza, então a previsão desta demanda, ela primeiro deverá acontecer de acordo com determinados métodos, mas eu devo conversar com vocês primeiro sobre a distinção entre demanda, que no caso é a procura por determinado produto ou serviço. Existem dois tipos de demanda que são mais estudados, que devem ser vistos pela gente: a demanda dependente e a demanda independente. A demanda dependente, ela é relativamente previsível, porque ela vai depender de algum fator do controle da organização, do nosso controle. É uma demanda de controle interno. Por exemplo, o treinamento dos empregados. Por exemplo, o nosso maquinário, se ele é tecnologicamente aceitável em relação ao mercado, diminui nossos custos de produção. Então, é fácil a gente controlar a demanda dependente. Agora, a demanda independente, que seria, no caso, a segunda classificação, ela já é um pouquinho mais complexa, porque ela vai depender do comportamento do consumidor. O que o consumidor quer naquele momento. O que existe em voga no mercado. Qual a necessidade que deve ser suprida por nossa empresa. Então, fica um pouquinho mais difícil, porque não existe forma de controle da demanda independente pela empresa, porque a demanda independente seu controle se situa no ambiente externo, no mercado, ok? Então, a previsão de demanda eu também posso conhecê-la como previsão de vendas. Pode ser conhecida como previsão de vendas no caso. Elas vão ajudar a tomar decisões de produção ou de prestação de serviço. Iremos nos ater em relação à previsão de demanda a somente uma explicação acerca dos três diferentes métodos, tipos de métodos de previsão de demanda. Eu devo assegurar a vocês que os métodos mais eficientes de previsão de demanda, haja visto que, a grosso modo, a previsão de demanda é um chute que deve tentar aproximar o que vai ser consumido, o que vai ser vendido do nosso material, em relação ao que nós iremos produzir ou prestar de serviço. Obviamente, então, que os métodos quantitativos que envolvem cálculos são métodos bem mais seguros, ok? Mas vamos explicar aqui. Nós temos, no caso, 3 subtipos de previsão de demanda. Os modelos qualitativos, que são extremamente subjetivos, são imperfeitos por essa razão e arriscados, certo? A gente vai utilizar os métodos qualitativos quando a gente não tem uma base de dados histórica, ou seja, quando não temos dados anteriores a respeito da venda do produto que estamos tentando produzir, do serviço que estamos prestando, ok? Então, nós podemos utilizar, podemos citar como modelos de previsão qualitativa a predição, que é tentar adivinhar o futuro através do achismo e da intuição. Ou seja, eu acho que o mercado vai vender tanto do meu produto nesse semestre, sem qualquer tipo de material matemático ou dados anteriores, de vendas anteriores. Vamos supor, minha empresa está começando hoje. É semelhante a você tentar acertar na Mega Sena acumulada. Você está usando o achismo e a intuição, no caso. Obviamente que isso daí é extremamente arriscado. Opiniões de executivos pode ser um outro modelo qualitativo, em que você consiste, aí já existe um pouquinho mais de base. Você consulta equipes de executivos, você consulta pessoas experientes em marketing e finanças para tentar entender como o mercado vai se comportar. Uma outra forma é o que a gente chama de método Delphi,
em que equipes são montadas para discutir essa demanda, certo? De acordo com opiniões. Essas opiniões são tomadas de forma sigilosa, sem que ocorra influência ou qualquer tipo de ajuste no processo, ok? Então, no final, um coordenador pega as equipes que estão discutindo como a demanda vai se comportar e então coloca os resultados em discussão. Outra forma que a gente tem de fazer previsão qualitativa é através das opiniões das equipes de vendas. Aí eu já tenho um dado histórico um pouquinho mais consolidado, ou vou ao concorrente, converso com vendedores e vejo como eles acham que o mercado vai se comportar. Outra forma é através das pesquisas de mercado, que elas irão fazer um apanhado do mercado, do que deve ser visto no mercado, que está se vendendo determinado produto, e tentar repassar aquilo ali para que a gente ajuste nossa produção. As pesquisas de mercado são extremamente interessantes do ponto de vista qualitativo como modelo de previsão de demanda, mas normalmente são caras, dispendiosas para empresas. Existem também, no caso, o segundo subtipo de previsão de demanda, que já é um modelo quantitativo, que é o modelo de decomposição de séries temporais. No caso, eu faço um estudo estatístico da demanda, certo? Que pode ser, de alguma forma, como eu posso dizer, ocorrida no passado, para que eu possa utilizar esses modelos para projetar a demanda futura. Nós temos, no caso, o modelo baseado na média móvel, na média ponderada e na média com suavização exponencial. São modelos matemáticos, no caso, que a gente não vai conseguir tratar aqui. Mas, quem tiver interesse, pode mandar qualquer tipo de comunicação para o meu e-mail alexandre.costa@ifp.edu.br, alexandre.costa@ifp.edu.br, que teremos total satisfação de mandar para vocês material. Talvez o modelo mais interessante que eu ache seja o terceiro subtítulo, que é o modelo de ajustamento sazonal. Esses modelos matemáticos levam em consideração a sazonalidade dos produtos ou serviços. O que é sazonalidade? A procura influenciada pelo período em que ocorre essa procura. Exemplo, o produto ovo de Páscoa é extremamente sazonal, especialmente em abril, na época da Páscoa. O restante do ano não existe procura por ovo de Páscoa. Você pode até depois da Páscoa pegar aí numa liquidação, pegar o restante dos ovos de Páscoa. Mas existe uma sazonalidade alta. Determinados produtos são menos afetados pela sazonalidade. E o uso dessa sazonalidade pode ajudar a influenciar, no caso, a influenciar nossa produção. Agora, conheci a demanda? Vou programar a produção de acordo com o ajuste, de acordo com a forma de se aproximar desta demanda prevista, essa produção. Ok? Então, é interessante que a empresa entenda se tem condições ou não de atender a essa demanda. Uma empresa que pega uma demanda de 1.000 pares de sapato em sua previsão e não consegue produzir 600, deve estar preparado, no caso, ou para ajustar a sua demanda, ou para tentar atacar o mercado com somente aquilo que tem, no caso. Nós podemos falar também de outros instrumentos, como o planejamento mestre da produção, que vai ser dividido em planejamento de vendas e operações, e programação mestre de produção. O planejamento, no caso, de vendas e operações, ou POV, ele vai, no caso, tentar suportar o planejamento estratégico do negócio, garantir que os planos sejam realísticos e gerenciar as mudanças de forma eficaz, gerenciar estoques de produtos finais e ou a carteira de pedidos, de forma a garantir o bom desempenho de entregas. Finalmente, vai avaliar o desempenho e desenvolver o trabalho em equipe. Nós temos como parte também do nosso planejamento mestre da produção, a programação mestre de produção, que no caso, após a previsão de demanda, é a espécie de pedido real do cliente que é incorporado no sistema para que seja feita a produção, considerando o tempo necessário para produzir e despachar de acordo com a capacidade da organização. Temos também que conversar a respeito de planejamento de materiais, ou seja, tentar de alguma forma ajustar o requerimento de matérias-primas para conseguir de alguma forma colocar, induzir o uso dessa matéria-prima de forma eficaz em nosso planejamento de trabalho. Um dos mais utilizados é o MRP, ou o Material Requirement Planning, ou requerimento de recursos materiais de planejamento material, que a gente utiliza, são tipos de software que a gente utiliza nas empresas para ajustar matéria-prima, para ajustar insumos à produção, no caso.
Uma ferramenta importante do planejamento e controle da produção, no caso, é a manutenção do maquinário. Nós temos que estar atentos sempre para o ajuste desse nosso maquinário, dessa nossa, como é que eu posso dizer, dessa assistência técnica, para que nós não percamos capacidade produtiva, no caso. Vamos começar agora gestão da qualidade. Qualidade é um conceito que caiu bem no gosto popular em relação à globalização. Hoje nós temos um cliente extremamente crítico, um cliente extremamente voltado para o consumo, mas de forma sabida, de forma esperta. Então, qualidade tem N significados. Eu vou citar alguns que você vai ver aqui na sua apostila, né? E qualidade diz respeito, no caso, ao cliente. Eu posso ter também qualidade interna em relação à própria empresa, certo? Mas o que acontece é o seguinte: hoje em dia, gestão de qualidade é gestão estratégica. Então, pensar sobre qualidade envolve pensar na organização como um todo, de modo a diminuir erros no processo e apresentar ao cliente um produto que seja valorizado, que tenha valor agregado. A gente tem várias definições. Segundo Garvin, a gente tem a definição transcendental: uma condição de excelência que implica ótima qualidade distinta da má qualidade. Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar com o mal feito ou fraudulento. A qualidade, segundo Peirce, não é uma ideia ou uma coisa concreta, mas uma terceira identidade independente das duas. Embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela é. Abbott diz, baseado no produto, no caso, diferença de qualidade corresponde a diferenças de quantidade de algum ingrediente ou atributo. Leffler diz, qualidade se refere às quantidades de atributo sem preço presentes em cada unidade do atributo com preço. Uma qualidade baseada no próprio cliente, uma definição de qualidade baseada no próprio usuário. Qualidade consiste na capacidade de satisfazer desejos. A gente tem várias definições de qualidades adequadas ao uso, adequadas ao cliente, baseadas na agregação de valor, mas no final das contas, o que nós temos é a perseguição de um grau de excelência que seja repassado para o cliente, de modo que ele possa valorizar o nosso produto. Então, além disso, nós podemos conversar a respeito especialmente dos profetas, dos grandes saberes da qualidade, especialmente Deming e Juran. Juran foi o primeiro que ajustou o conceito de qualidade à estratégia da empresa. E Deming acabou concebendo 14 passos para a qualidade que você pode ver relacionados aqui no seu material. A gente escuta muito falar também em relação à gestão da qualidade, nos termos normas ISO ou normas PNQ. A gente tem também a Seis Sigma e tem vários outros tipos. Mas é importante que a gente tenha em mente, especialmente ISO e PNQ. As normas ISO são a sigla para International Organization for Standardization, ou seja, Organização Internacional de Padronização. Porque como qualidade é um conceito muito elástico, muito subjetivo, padronizou-se, acordou-se que determinados tipos de padrões deveriam ser seguidos para que houvesse um conceito único de qualidade. Então, obviamente que as normas ISO são certificações que acabam sendo concedidas a vários tipos de empreitadas empresariais. Eu tenho normas ISO para indústrias, eu tenho normas ISO para serviços comerciais ou serviços de qualquer forma. Hoje em dia você tem normas ISO relativas até ao uso responsável que a empresa faz em relação aos seus insumos em relação ao meio ambiente. A ISO é uma organização não governamental que tem sede, que está composta por 110 países, certo? É sediada em Genebra, na Suíça, certo? Então, no final das contas, a ISO significa uma espécie de padrão, de uso de um padrão aceitado em 110 países para tentar repassar um conceito de qualidade uniforme em relação ao produto ou ao serviço. Entenda bem, algumas empresas que fazem negócios de forma globalizada internacional, por exemplo, você tem ideia da importância do ISO, certo? Exigem que os próprios fornecedores utilizem a norma ISO. E para você fazer negócios internacionais com outros mercados, muitos mercados estrangeiros exigem que seu produto tenha a norma ISO para que ele possa ser exportado, certo? Então, a gente também tem, no caso, algumas espécies de premiações que podem ajudar o teu produto, que incentivam ao aumento da qualidade em relação ao mercado. A gente tem, por exemplo, no Japão, o prêmio Juran.
A gente tem nos Estados Unidos o prêmio Baldrige, que incentiva produtos de qualidade, melhorias na gestão de qualidade. E a gente tem aqui no Brasil o PNQ, o Prêmio Nacional de Qualidade, ok? As ferramentas mais utilizadas pela qualidade, no caso, são o fluxograma, que a gente deve ver no futuro também, que são gráficos que servem para demonstrar como um processo ocorre dentro da empresa. A gente tem a folha de verificação, que consiste em listar erros e anotar a frequência com que estes acontecem, para a gente se concentrar em tarefas mais críticas e eliminar erros de uma forma ou de outra. A gente tem um gráfico ou diagrama de Pareto, que é um gráfico de barras, que ajuda a visualizar os problemas que mais ocorrem ou mais atrapalham os processos na organização. A gente tem, no caso, o gráfico de Ishikawa ou diagrama de causa e efeito, que mostra, também a gente pode conhecer como diagrama da espinha de peixe, que avalia a raiz dos problemas, ou seja, a causa dos problemas dentro da organização. A gente pode ter também o uso do histograma, que serve para mostrar também a frequência com que algo acontece, de problemas de produção. A gente tem o brainstorming, no caso a tempestade de ideias, ou brainwriting, que consiste em tentar identificar várias causas sobre determinado assunto e depois eliminar as mais improváveis para que a gente possa chegar em relação a uma solução. Claro que o brainstorming também pode ser utilizado para dar origem a novas ideias e as próprias soluções para esses problemas. A gente tem também o ciclo PDCA, que é uma importante ferramenta utilizada não só para qualidade, mas também para planejamento em geral e para melhoria contínua de processos, também chamada de Kaizen dentro da empresa, certo? O ciclo PDCA, ela é o uso de 4 palavras em inglês: to plan, ou seja, planejar; to do, fazer; to check, avaliar; e to act, ou seja, agir de forma a melhorar o processo. A gente pode conversar também, no caso, em relação ao quadro 5W2H, ou seja, são 5 palavrinhas em inglês e 2 em H, que tentam identificar processos, organizar processos e elaborar plano de ação. As 5 palavrinhas em W, no caso, seria what, who, when, where and why. Ou seja, o que, quem, quando, onde e por quê. E, finalmente, os 2 H, how, como, e how much, quanto custa, os custos. Uma outra forma de gestão da qualidade muito utilizada nas empresas japonesas, no caso, é o 5S. O 5S é a junção de 5 palavras em japonês que mostram um ciclo de qualidade, de uso da qualidade, que é utilizado nos processos internos da empresa e podem levar a bastante economia de custos, no caso. As 5 palavrinhas: seiri, seiton, seisu, seiketsu, shitsuki. O que é que significa? É simplesmente um programa que começa com o seiri, que seria, no caso, o senso de descarte, para a gente manter o S no comecinho aqui no Brasil. Ou seja, descartar o que não é utilizado pela nossa empresa e realocar o que não foi utilizado, que possa ser utilizado pelas pessoas. Existe o senso de organização, seiton, ou seja, após o descarte, organize o que sobrou no seu ambiente de trabalho. No caso do seisu, no caso seria o senso de limpeza, manter limpo e arrumado de forma física e de forma também organizacional o seu ambiente de trabalho. Finalmente, os 2 últimos sensos, o seiketsu e o shitsuki, são o senso de conservação, manter máquinas, manter materiais de forma impecável, consertou, quebre, não deixe de lado, porque material quebrado dentro da organização, máquina quebrada, é perda de produtividade. E, finalmente, o senso de autodisciplina, shitsuki, ou seja, manter o processo rolando. E não é só responsabilidade dos outros o seu ambiente de trabalho, é sua também. É a conscientização de que a empresa inteira é seu ambiente de trabalho e que você é responsável pela conservação dela. Finalmente, a gente pode conversar também a respeito da qualidade de vida no trabalho, ou seja, não é somente a qualidade interna que deve ser interessante, a gente tem que entender também as normas de saúde, o uso da segurança no meio de trabalho, que visa também melhorar a qualidade de vida do colaborador, levando a maior satisfação, também levando a menor fadiga, levando a menor estresse e aumentando essa eficiência, aumentando a efetividade e a eficácia do trabalhador. Lembrando que existem várias normas de segurança, as NR no caso, que são previstas em lei, que devem ser observadas, especialmente em ambientes insalubres ou de periculosidade,
ou no caso, trabalhos em que o colaborador está exposto a situações, arriscadas, ou contato com substâncias tóxicas, ou uso de materiais extremamente perigosos à saúde. Isso daí deve ser notado, deve ser utilizado como uma forma de melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Por lei, as empresas, de acordo com determinado número de colaboradores, devem ter uma CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Bom, gente, esse foi nossas videoaulas sobre gestão da produção e qualidade. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Dúvidas? alexandre.costa@ifp.edu.br, alexandre.costa@ifp.edu.br. Meu caloroso muito obrigado e até a próxima. Do